Professor Thiago Lira, se você vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá? Se inscreva no canal, assista esse vídeo até o final. Estamos aí com a parte 7 da AOCP, que é a banca que vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá? Eu tô já fazendo aí vários bizus, várias dicas. Por quê, galera? Porque eu já dou aula há bastante tempo e sempre dei aula aí para CESP, Carlos Chagas, Getúlio Vargas, Consulplan, aqui no Rio a CEPERJ, né? Mas eu confesso que a OCP eu tô me dedicando bastante agora, já baixei mais de 10 provas aí, tô analisando a tendência para ver o que a OCP entende aí de língua portuguesa, tá bom, pessoal? O intuito do canal é ajudar, tá bom? Eu adoro dar aula de língua portuguesa, já dou aula aí 16, 17 anos para concursos públicos, então vem comigo. Aula passada, funções do quê? Agora, funções do C. Por favor, deixa seu like aí para me ajudar, tá bom? Que aí eu vou colocar a parte 8, a parte 9, vamos embora. Galera, funções do C para a OCP. Eu vou destacar aqui apenas 3 funções que eu tenho visto muito no Instituto OCP. São várias funções, mas eu vou destacar 3 funções. Primeira função do C, primeira função do C. Função do quê? Tá lá no vídeo parte 6, parte 7, função do C. Primeira função do C, pronome apassivador, tudo bem? Pronome apassivador é o C que está ligado ao verbo transitivo direto ou ao verbo transitivo direto e indireto, que algumas bancas chamam de bitransitivo, tudo bem? Então, exemplo, vendem-se casas. Em vendem-se casas, quem vende, vende alguma coisa. Então, isso é um verbo transitivo que direto. É um verbo transitivo direto. Logo, esse C que está na frente do verbo transitivo direto é um pronome apassivador. Tá bom, pessoal? E casas, nesse exemplo, para ficar completo, é o sujeito paciente, tá bom? Equivale a dizer ali que casas são vendidas, que seria a voz passiva analítica. Assista aqui no canal, pesquisa na playlist Vozes Verbais. Aula completinha para você, tá, pessoal? Pronome apassivador ligado aos verbos transitivos direto e aos verbos transitivos direto e indireto. Curiosidade, por que são esses verbos, professor? Porque para eu ter a transposição da voz ativa para a voz passiva, pessoal, necessariamente eu tenho que ter um objeto direto, tá? Porque a voz ativa eu pego o objeto direto e transformo em sujeito, tá? Exemplo, o homem matou o animal. O animal é objeto direto. O homem é o sujeito. Logo, o animal foi morto pelo homem. O animal, que era objeto direto, vira agora sujeito paciente, tá? Beleza, galera? Então é isso aí, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto ou indireto com o C, esse C é pronome apassivador, tá? Segunda função do C, IIS. O que é IIS? Índice de indeterminação do sujeito, tá bom, pessoal? O sujeito ele é indeterminado numa oração quando o verbo está na terceira pessoa do plural sem o sujeito explícito, tá bom? Roubaram o meu carro. E nos 2 casos ou 3 casos de índice de determinação do sujeito, tá bom? Que é quando eu tenho o C ligados aos verbos transitivos indiretos, que é aqueles que pedem preposição, o C ligados a verbos intransitivos, que são aqueles que não pedem complementos, e também ligados aos verbos de ligação, ser, estar, permanecer, continuar e etc. Tá bom, pessoal? Então, exemplo, vive-se bem aqui. Vive-se bem aqui, tá? Em vive-se bem aqui, o verbo viver é intransitivo. Quem vive, vive. Não precisa de um complemento, tá? É um verbo intransitivo. Mas, professor, se eu falo, eu vivo em Friburgo, não é um complemento? Não é um objeto. É um adjunto de lugar. É uma adjunta adverbial de lugar, tá? Se você tem dificuldade em transitividade dos verbos, assista a minha aula aqui de predicação verbal. 2 aulas maravilhosas. Tem uma aula lá de exercício que eu uso até um capacete muito legal para te ajudar. Então, pessoal, em vive-se bem aqui, o verbo viver é um verbo intransitivo. Logo, esse C que está ligado ao verbo intransitivo é um índice de indeterminação do sujeito, não é pronome passivador. Tá? Na prova de fiscal de tributos de Cariacica, Espírito Santo, questão 8 ou 9, salvo engano, letra C era... acho que a letra C era pronome passivador e a letra D ou E, salvo engano, era índice. Então tinha que tomar cuidado ali. Terceira função do C que despenca na OCP. Claro, conjunção condicional, tá?
conjunção subordinativa adverbial condicional. Se eu passar na prova, vírgula, casarei com você. Se eu passar na prova, vírgula, casarei com você, tá? Repare que eu tenho a oração casarei com você e uma condicionante, que é iniciada com esse se. Esse se, então, é uma conjunção condicional, tudo bem? Tem valor de caso eu passe na prova, somente se passar na prova e por ali vai. Esse se cai muito em prova, tá? Deveríamos falar aqui de outros seis. Por exemplo, partícula expletiva de realce, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Um exemplo que o professor Pestana usa muito no livro dele, A Gramática para Concurso. Sou fãzão do Pestana, excelente livro. Rosenthal também, enfim, aqui também tem uma aula sobre as principais gramáticas para concurso, tá? Partícula expletiva de realce é aquela que não tem função alguma, tá? Outra, aí tô falando um pouco rápido porque não vejo tanto na OCP, tá? Outra função do C importantíssima, PIV. PIV, parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. São chamados verbos pronominais. São verbos que só são conjugados com a presença desse PIV, desse C. Então, por exemplo, o verbo referir-se. Eu só consigo conjugar o verbo referir-se com um pronome oblíquo átono. Então, esse se de referir-se é, tá? É um pronome, é uma parte integrante do verbo. No verbo lembrar-se, também, o se é parte integrante do verbo, porque no verbo lembrar-se, eu tenho que usar o pronome oblíquo. Tá bom, pessoal? Beleza? E poderíamos falar também do pronome reflexivo, tá? O homem se feriu com a faca. Ou seja, esse se demonstra que o homem praticou e sofreu. Logo é um pronome reflexivo, tá? E já que estamos em 7 minutos de vídeo, vamos terminar então com um pronome recíproco, que é quando vários agentes fazem ação verbal e sofrem ação verbal. Se na frase o homem se feriu, eu tive um agente fazendo e sofrendo. Agora, os homens se feriram, tá? Por exemplo, uns aos outros, tá? Eu tenho ali uma ideia de reciprocidade, porque eu tenho mais de um agente fazendo e mais de um agente sofrendo. Para amarrar a aula, tá bom? Para a OCP, as três principais, pronome apassivador, VTD ou VTDI, tá? Mais o C, índice de determinação do sujeito, VTI, VI ou VL mais o C, e a conjunção subordinativa adverbial condicional. É aquele se, tá bom? Se, tá? Que nós brasileiros usamos muito. Tá bom, pessoal? Muito importante para a OCP, porque eu tenho visto direto isso aí. A aula 6 e essa aula aqui 7, parte 7 para a OCP, eu julgo uma das principais aí para vocês. Eu sigo daqui analisando provas para vocês, tá? O que mais cai para a OCP, eu só peço gentilmente aí a hombridade de, pô, acionar o sininho, compartilhar com a galera e se inscrever no canal. É feito com muito carinho mesmo, tá bom? Vamos que vamos, Deus abençoe cada um. Um abraço!